Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar em História a formação do povo brasileiro e em Matemática uma revisão dos conteúdos já trabalhados. Antes disso, tem uma pequena mensagem para vocês. Tempos de pandemia. Sentir-se ansioso e frustrado em época de pandemia do novo coronavírus é normal. Números de casos mudam rapidamente e a imprevisibilidade da situação gera a sensação de que ninguém tem o controle. Se esses são os sentimentos que nós, profissionais da educação, pais e familiares temos diariamente, imagine como está a cabeça dos alunos. Por isso, a prevenção é a solução. E é através do diálogo e perseverança que vamos vencer este vilão. Tenho muita fé que nós venceremos, em breve estaremos juntos novamente. Então, vamos lá para a nossa história da formação do povo brasileiro. Só de olhar na imagem já percebemos, né, o quanto é diversificado, né, a nossa formação. Origens do povo brasileiro. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Índio, negro, asiático, europeu. A imagem por si só já diz tudo, né? Indígenas. Os povos indígenas do Brasil são diferentes grupos étnicos que habitam o país desde milênios antes do início da colonização portuguesa. No momento da descoberta do Brasil, os povos nativos eram compostos por tribos seminômades, quer dizer, eles ficavam um certo período naquele local, eles faziam agricultura e depois eles mudavam para um outro lugar, que subsistiam da caça, pesca, coleta e da agricultura itinerante, desenvolvendo culturas diferenciadas. Apesar de protegida por leis, a população indígena foi degradada pelos colonizadores e pelas doenças que eles trouxeram, caindo de uma população de milhões para cerca de 150 mil em meados do século XX. Os povos indígenas contribuíram significativamente com a sociedade, como a domesticação da mandioca e o uso de várias plantas nativas, como o milho, a batata doce, pimenta, o caju, o abacaxi, o amendoim, o mamão, a abóbora e o feijão. Olha eles aí, né, cultivando com a mandioca, aqui com o milho. Difundiram o uso da rede de dormir e o costume do banho diário. Para a língua portuguesa, legaram nomes de lugares, pessoas, plantas e animais, e muitas de suas lendas foram incorporadas ao folclore brasileiro, tornando-se conhecidas em todo o país. Aqui, ó, tem algumas das palavras: abacaxi, jacaré, arapuca, perereca, pipoca, pitanga, capivara, entre outros. Também foram importantes aliados dos portugueses, mesmo que involuntários na consolidação da conquista territorial, defendendo e fixando cada vez mais distantes fronteiras, e deram grande contribuição à composição da atual população nacional através da mestiçagem. Os valores sociais, como o respeito pela natureza e o modo de vida sustentável. Atualmente, o destino dos povos indígenas do Brasil ainda é incerto e esperam
muitas lutas pela frente. Os conflitos que os envolvem continuam a se multiplicar. Europeus. Em abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. O fato ficou conhecido como o descobrimento do país. Entretanto, as terras brasileiras já eram ocupadas pelos povos indígenas. Cabral chegou a Porto Seguro, na Bahia, com 13 embarcações, 1.400 homens. Os portugueses são o segundo grupo que mais povoou o Brasil. Deixaram heranças para a cultura do Brasil e para a etnicidade do povo brasileiro. Então, aqui é a chegada em Porto Seguro. Hoje, a grande maioria dos brasileiros possui alguma ancestralidade portuguesa. Povos africanos. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, ou seja, eles não vieram por vontade própria, pois foram capturados e trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. A escravidão se deu no Brasil na década de 1530, com a colonização implantada pelos portugueses. Ocorreu a princípio com os nativos e entre os séculos XVI e XVII foi sendo gradativamente substituída pela escravização dos africanos, que chegavam no Brasil pelo tráfico negreiro. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana, e suas consequências ainda são perceptíveis. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos. O trabalho africano foi utilizado na produção de açúcar nos engenhos. A vida de um escravo era dura e marcada pela violência dos senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas por dia. Se nós pensarmos que o dia tem 24 horas, olha o tanto que eles trabalhavam, né? Apenas 4 horas de descanso por dia. Nas moendas e fornalhas, local onde a cana era moída e cozida, eram comuns acidentes que faziam com que os escravos perdessem mãos ou braços, ou se queimassem. Essa etapa do trabalho era tão dura que era reservada para os escravos mais rebeldes e fujões. Os escravos dormiam no chão duro, na senzala, e lá eram monitorados para evitar que fugissem, e a alimentação era precária. Os escravos que trabalhavam na casa grande do senhor de escravos eram mais bem tratados. Existiam escravos que trabalhavam nas cidades. Muitos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscaras de ferro. A violência praticada contra os escravos era para causar medo e impedir que fugas e revoltas acontecessem. A forca ou envenenamento também eram formas utilizadas para executar os escravos. Eles não aceitavam a escravidão e a violência. A história da escravidão africana no Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos, que fugiam, formavam quilombos, revoltavam-se, matavam seus feitores e senhores. 2 grandes episódios de resistência escrava foram a formação do Quilombo dos Palmares e a revolta dos Malês.
O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão através da Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. O fim da escravidão no Brasil não foi um ato de bondade da monarquia brasileira, mas foi uma conquista realizada por meio do engajamento popular e da resistência dos escravos. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Então, aqui nós temos os alemães, italianos, portugueses, asiáticos. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos, alemães, em relação aos povos asiáticos, japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Então, essa é a formação do povo brasileiro, né? Muito rica, porque traz uma diversidade muito grande. Então, ó, temos aqui nosso mapa representado, né, por cada estado e é muito, muito, muito rico mesmo. Temos que valorizar o nosso Brasil. Assim surgiu o povo brasileiro. Vamos partir agora para a nossa aula de matemática. A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de 95.704 habitantes. O número de pessoas que moram em Corumbá é escrito por extenso. Então, nós temos ali, né, em algarismos. Agora, ó, será que é a alternativa A? Vamos ler? 95.704 habitantes. Alternativa B, 90.074 habitantes. C, 95.740 habitantes. Qual será a alternativa correta? 95.070 habitantes. A alternativa que está correto, né, escrita, é a alternativa A, 95.704 habitantes. 2. 4 amigos anotaram num quadro os pontos ganhos num jogo. André, 2.760 pontos, Bento, 2.587, Carlos, 2.699, Dário, 2.801. Qual menino fez mais pontos? Foi André, Bento, Carlos ou Dário? Eu não preciso fazer nenhuma conta. Apenas observando ali nos números é possível responder. O que fez mais pontos foi Dário, muito bem, com 2.801 pontos. Uma professora da EJA Fundamental 1 pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? Então, nós temos ali uma reta, iniciando lá em 1900 e terminando no 2000. Será que é no ponto A, no B, no C ou no D? Do 1900, ó, cada pontinho desse, ele indica o quê? Que está subindo de 10 em 10. Então, lá, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970,
1980, 1990, até chegar no 2000. Então, no ponto que deu ali o resultado de 1940 foi no A. A professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma: 4 vezes 1000, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 1. Qual foi o número pedido? Foi 4.035, 4.305, 5.034 ou 5.304? Vamos lá? 4 vezes 1000, 4.000. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 1, 5. 4.300 e... Aliás, 4.035. O número natural, que é obtido quando é feita a adição de 3.415 e 295 é 6.365, 3.710, 3.610 ou 3.600. Vamos ver como nós vamos chegar nesse resultado? Armamos a conta e agora vamos resolver. 3.415 mais 295, lembrando que nós começamos pela unidade. Então, 5 mais 5, 10. Coloco 0, sobe 1. Vou somar 9 mais 1, 10. Com mais 1 que subiu, 11. Coloco 1, sobe 1. 4 mais 1, 5. Com mais 2, 7. E 3, desço 3. Então, a resposta correta é a alternativa B, 3.710. Um fazendeiro tinha 285 bois, comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 deles. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? 266, 376, 476 ou 486? Qual será a ideia? Qual será o raciocínio para essa conta? Vamos ver? Primeiro eu vou ali somar. Eu tenho 285, vou juntar 176. Começando lá, unidade, 5 mais 6, 11, coloca 1, sobe 1. 8 mais 1, 9, com mais 7, 16. Coloco 6, sobe 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, deu 461. Eu já terminei essa conta, será? Já resolvi o desafio? Já dá para eu responder quantos bois esse fazendeiro tem agora? Não, né? Porque depois desses 461, ele vendeu 85 deles. Então, vamos fazer mais uma conta. 461 menos os 85 que ele vendeu. Eu tenho lá 1, tiro 5. Não dá. Vou lá na dezena, vou pegar uma dezena emprestado. A dezena tinha 6, passa a valer 5. Agora, 11, eu tiro 5. Muito bem, é o 6. E agora, 5 para tirar 8. Eu consigo tirar 8 de 5? Também não, né? Vou na centena. De 4 centenas eu tiro 1, fico com 3. E agora eu tenho ali 15 tira 8, 7. E desço 3. Então, o fazendeiro tem agora 376 bois. Então, a alternativa correta
AB. Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes teremos quantos gramas? 59, 64, 245 ou 295? Qual será o raciocínio para nós chegarmos no resultado? Vamos ver? Vou multiplicar. Então, eu tenho 49, vou multiplicar por 5. Então, eu começo lá, 5 vezes 9, 45. Coloca 5, sobe 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4 que subiu, 24. Então, a alternativa correta é a C, 245 gramas. Uma merendeira preparou 558 pães, que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados em cada cesta? 31, 310, 554, 783. Qual será o raciocínio para nós resolvermos? Quando fala ali foram distribuídos igualmente, qual é a operação que nós vamos fazer? Divisão. Então, nós vamos fazer os 558 dividido por 18. 5 não dá para eu dividir por 18. Então, eu vou juntar ali o outro 5, terei 55. E agora? 55 para dividir por 18. Quanto que vai dar? 3. 3 multiplicado por 18 vai dar 54. Vou tirar ali, ó, do 55 eu tiro 54, vai me sobrar 1. Vou descer o 8. Agora eu tenho 18. Agora dá para eu dividir por 18? Sim, né? E quanto que vai dar? 18 dividido por 18? 1. Tirando os 18, vai sobrar nada. Então, foram colocados em cada cesta 31 pães. Então, alternativa correta, alternativa A. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? Então, ela comprou uma mochila por R$ 23,90, uma lancheira por R$ 8,90. Será que ela gastou R$ 22,80? Foi R$ 31,80? R$ 32,80? Ou R$ 33,80? Como que nós podemos chegar no resultado? Pensem aí um pouquinho. O que vocês me dizem? Se vocês pensaram que é uma soma, uma adição, vocês acertaram. Agora vamos resolvê-la? R$ 23,90 mais R$ 8,90. Vou lá, começando da unidade, não pode esquecer. 0 mais 0, 0. 9 mais 9, 18. Posso colocar ali já o 18? Não, né? Coloquei o 8, subiu 1. 3 mais 1, 4. Com mais 8, 12. Coloco o 2, sobe o 1. 2 mais 1, 3. Tá pronta a nossa conta? Não, né? Tem uma vírgula, eu tenho que contar ali quantas casas. 1, 2, coloco a vírgula. Então, ela gastou R$ 32,80. Resposta certa, alternativa C. João participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando 45 quilos, 350 gramas.
5 meses depois, estava 3 quilos 150 gramas mais pesado e precisou mudar de categoria. Quanto ele estava pesando nesse período? 14 quilos 250 gramas? 40 quilos 850 gramas? 48 quilos e 500 gramas? Ou 76 quilos 450 gramas? Eu vou lá somar o que ele pesava, 45 quilos 350 gramas, mais 3 quilos 150. Lá na nossa unidade, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Não posso colocar os dois algarismos, coloco 0, sobe 1. 3 mais 1, 4. Com mais 1, 5. 5 mais 3, 8. E desço 4. Lembrando da nossa vírgula, conto as 3 casas e coloco a vírgula. Então, ele estava pesando neste período 48 quilos e 500 gramas, ou seja, 48 quilos e meio. Resposta certa, alternativa C. E ali nós terminamos, né, nossa atividade. Encerramos aqui com uma mensagem. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Então lembre sempre que vocês são protagonistas da história de vocês. E como eu sempre digo, não fiquem estacionados, não fiquem parados. Vão à luta, pense no melhor para vocês, sem desistir. Espero que depois que tudo isso passar, nós ficamos muito tempo afastados fisicamente, afastados do espaço escolar. Mas espero que quando tudo isso passar, estejamos todos ali ativos, firmes, motivados, dando valor a algo assim que nesse momento nós não podemos ter. E pelo que eu converso com vocês, eu percebo, todos estão sentindo falta da escola, do contato com os amigos, do contato com o professor. E essa é a realidade de todas as salas, não só da educação de jovens e adultos, como de todo o ensino. Então, vamos valorizar e depois nós voltarmos com tudo e sermos muito felizes, aprendermos muito. Até a próxima aula. Se protejam do coronavírus. Logo estaremos juntos, se Deus quiser.